vamos falar sobre razão. Abdicamos dela ou lutamos por ela, não é? Muitas pessoas, principalmente do género feminino, têm esta questão, não é? Devemos lutar pelas nossas razões, pelo aquilo que acreditamos, por aquilo que conseguimos provar que é verdade, aquilo que nos faz bem, ou abdicamos, não é? E durante a vida nós abdicamos de muita coisa por as mais diversas razões, não é? Por isso, na prática, aquilo que nós temos que ver é se às vezes abdicar da razão não é a melhor solução. É isso que vamos desconstruir hoje. Por isso, vamos começar pela razão. Por isso, desconstruir a razão. O que é a razão? Por isso, é a capacidade da mente humana, por isso é o que nos distingue dos animais, né, que nos permite chegar a conclusões. Né? Nós pegamos em diversas ferramentas que nós temos e chegamos a conclusões. Né? Que ferramentas são essas? Suposições, premissas, conceitos, contradições, coerências. Não é? Nós ouvimos e vemos isto tudo e depois pegamos, pensamos e decidimos. Nem todas as nossas razões são certas, né? Mas nós podemos acreditar que elas estão corretas. Né? Até alguém nos contradizer, né? E nos provar que não. E nós aí aceitamos e mudamos de opinião, ou muitas pessoas, mesmo perante o óbvio, teimam de que a sua razão é maior do que a do outro ou da outra. Isso é que faz mal. O que é necessário nós vermos é que nós, para termos razão, né? Por isso esta capacidade de decidir, nós temos que ter aprendizagens. Não é? O bebê, quando nasce e sai da barriga, ele vem com instintos, não vem com a razão. Ele não tira conclusões. Né? Ele tem instintos. Ele grita quando tem fome, grita quando está sujo, grita quando quer calor. E depois as crianças, não é, vão aprendendo. Por isso, a nossa razão pode ser fruto da nossa aprendizagem. Por isso é que há muita gente a decidir errado, mas convencendo-se que está certo. Não é? É isto que nós temos que muitas vezes também ter alguma análise, não é? De que nós podemos estar a trocar argumentos com alguém, não é? Nós com a nossa razão e essa pessoa com a dela, não é? E nós chegamos à conclusão que nem vale a pena nós estarmos ali a argumentar, porque aquela pessoa nunca vai mudar de opinião. Não é? Eu dou-vos algum exemplo. Não é? Por exemplo, pessoas religiosas, não é? São pessoas muito rígidas. Elas foram moldadas e quase dirigidas para pensarem assim, independentemente da religião. Estar a falar com elas de algo contrário, por isso muitas pessoas até não validam, as pessoas religiosas validam provas científicas, porque não é esse o seu acreditar. E o acreditar da pessoa é que lhes vai dar a razão dela. Não é? Por isso, isto é algo que muitas vezes as pessoas podem não ter razão, mas acreditar na sua razão. Outro contexto, outra situação, os contextos. Não é? Crianças que nascem, por exemplo, em ambientes racistas, a razão deles é acreditarem no racismo, porque eles veem, eles estão a copiá-lo, eles validaram, são todos assim. Por isso, isto muitas vezes podemos estar a falar com um racista, podemos estar a falar com um sexista, com um machista, com todas estes preconceitos rígidos, e as pessoas não mudam de opinião, porque acreditam na sua razão. Por isso, aqui o que nós temos que ver é que a razão é com a razão que nós conseguimos explicar conscientemente algo. Está certo ou está errado? Tem que ser debatido com outras pessoas. Não é? Nós, se estivéssemos sozinhos numa ilha, a nossa razão não existia, porque nós nem pensávamos nela, agíamos. A razão é quando nós temos que debater com o outro. Não é? E é entre a minha razão e a razão do outro que há sintonia, concordância, divergência ou discussão. Não é? Por isso, é aqui que nós temos que ver se devemos abdicar ou lutar pelas nossas razões. Por isso, eu, como psicólogo, a única coisa que digo é que nós temos que ter o nosso bem-estar. Não vale nada nós estarmos a lutar por razões quando o contexto em si não nos permite ter um bem-estar. Por isso, muitas vezes, nós abdicamos da razão. Ora, aqui é onde nós vamos entrar na desconstrução da razão, a nível da psicologia. Não é? Porque abdicar da razão é uma cedência. Nós estamos a ceder, por isso nós acreditamos em algo. E para não haver uma consequência, nós abdicamos. Não é? Só que
uma cedência, não é? É uma adaptação a um contexto. Não é? Nós, durante a nossa vida, cedemos muitas coisas e adaptamos, não é? Olha, nós adaptamos a mudanças de comportamento, por isso as pessoas são determinadas pessoas até determinado ponto e de repente mudam e nós adaptamos. Pronto, aceitamos a pessoa como é aquela. Ela não é aquela que nós conhecemos, mas nós já estamos com ela, né? Isto tanto dá nas relações familiares, nas sociais ou nas amorosas, né? As mudanças de comportamento deveriam ser acompanhadas de nova avaliação a ver se aquela pessoa merece estar connosco ou não. Mas nós não fazemos isso. Nós adaptamos-nos à pessoa. Depois, as pessoas adaptam-se, por exemplo, à indiferença. Há pessoas que lidam bem com a indiferença. Vivem com a indiferença, não lidam, vivem. Por isso, adaptaram-se, não é? Porque ninguém gosta de indiferença, mas em algumas relações a indiferença pode existir e a pessoa adaptou-se. As pessoas vivem com muitos silêncios, por isso não verbalizam muita coisa, por isso é também uma cedência. Porque, para, por exemplo, não haver muitas discussões, deveria-se verbalizar as coisas e as pessoas preferem os silêncios. Os condicionamentos da vida, muitas vezes nós temos que nos adaptar porque estamos condicionados, estamos dependentes financeiramente de alguém, temos muitos filhos e estamos dependentes da ajuda de outra pessoa, estamos desempregados, temos uma deficiência, temos dependência emocional de alguém. Nós cedemos nestas situações. Muitas pessoas também podem adaptar-se por conformismo, não é? Não precisam de mais, não querem mais, adaptam-se, não é? É aquilo que têm, por isso deixam andar. Também não deixa de ser uma adaptação. E as pessoas também podem estar de má fé. Há pessoas que usam outras pessoas, não é? Usam-nas só para os seus propósitos. Isto também é aqui uma adaptação de quem é usada. Pronto, deixa-se usar. Por isso, nós na nossa vida temos muitas adaptações e muitas cedências. Por isso, podemos abdicar de muitas coisas em prol do nosso contexto. Por isso, é isto que nós temos que ver. Eu vou separar aqui e desconstruir agora a razão a nível do género. Não é? Porque o homem em si abdica muito pouco da razão. É mais rígido. Foi ensinado a ter poder, mesmo quando não tem. Mas, quando acha que tem razão, vai até ao fim, não é? Por isso, o homem é mais recompensado na vida até mesmo por não ter razão. Por isso, como é recompensado, ele cede muito pouco. Por isso, preferem muitas vezes mudar a ceder. Há homens que terminam relações porque não querem ceder em determinadas situações, preferem mudar de mulher. Ora, aí está. Eles são recompensados porque vai aparecer depois outra mulher que vai aceitá-lo como ele o é. E às vezes pode não ser bom para elas. Mas, ora, aí está. É uma cedência da parte da mulher. É aqui o homem associa, por isso tem emparelhado o ceder a perder domínio. Por isso, eles, como não querem perder domínio, acabam por não ceder muito. Depois vêm as mulheres. O género feminino é ensinado a ceder. Por quem? Pelas mamãs. Ora, aí está. A nossa razão vem da nossa educação. Por isso, nós fomos moldados por alguém. Vamos ver se esse alguém estava num contexto que cedia ou abdicava. Não é? Por isso, as mães verbalizam muito isto nas crianças, nos adolescentes e jovens adultas. Estas frases que eu vos vou dar. E vocês já as ouviram, são mulheres, não é? Às vezes temos que escolher o mal menor, não é? É uma das frases, não é? Podia ser pior, não é? É melhor ter um pássaro na mão que dois a voar. Depois não digas que não te avisei, depois não venhas chorar, o teu pai era bem pior e eu aguentei por ti. Estão a ver? Esta verbalização é abdicar de algo, não é? Por isso, as mulheres abdicam e depois perpetuam esta aprendizagem. E nós aprendemos, não é? Nós, homens ou mulheres, não é? E nós depois ou reaprendemos ou este é o nosso perfil de decisão. Muitas pessoas abdicam da razão porque foram ensinadas a abdicar da razão. Sempre acharam que, abdicando da razão, estavam melhores. Mas se analisarmos o contexto, abdicando da razão, deixam de ter muitas coisas na sua vida. Por isso estão a ser conformistas, a ficar só com aquilo que lhes dão. Né? Também é um registro aqui de submissão. Por isso, quando nós temos razão, a única coisa que não podemos emparelhar é a teimosia, porque há pessoas que são teimosas, querem ter razão,
por serem teimosas, não é? Nem ouvem argumentos, por isso não têm a escuta ativa. Elas não ouvem, só falam. Não é? Ora, então aí a razão é sempre delas. Não é? E aqui, nesse caso, do outro lado, a pessoa pode abdicar da razão só para não estar a ouvir aquela pessoa que diz sempre a mesma coisa e que, no seu perfil histórico, nunca muda. É assim. Não é? As mulheres olham para o homem assim. Não é? Ele é assim, ele não vai mudar. Não é? E adaptam-se. Não é? Ou então estão sempre naquela conquista de querer mudar o homem. Não é? Eu ainda tenho de mudar. Não é? E passam às vezes anos nisto. Por isso, a razão pode ser. Nós podemos abdicar da razão desde que nos dê bem-estar. Mas não pode ser associado a um conformismo. Né? Porque nós podemos perder a razão aqui, mas quando estamos a perder a razão, a abdicar dela, estamos a dar ao outro uma razão que não é verdadeira. Não é? A nossa. Não é? Pode ser a dele. Ou a dela. Aqui o que nós temos que ver é tem que haver bem-estar. Há muitas pessoas que, para terem razão, estão sozinhas, não estão com companhias, para não estarem a argumentar ou não terem que mudar por causa dessas pessoas. Porque se uma mulher está em várias relações, né, tem várias relações com vários homens e o seu registro é de abdicar, ela cede e adapta-se a todos. Não é? Por isso é que geralmente têm sempre mais relações. Isto não é qualidade de vida para a mulher. Por isso, às vezes, ter razão também é uma maneira de nós nos impormos. Mas temos que ver o contexto se nos permite que nós nos empenhamos. Não é? Porque há filhos que não se conseguem impor aos pais. Há mulheres que não se conseguem impor aos maridos. Não é? Há maridos que não se conseguem impor aos patrões. Por isso, cada situação tem a sua a maneira de nós nos impormos ou abdicarmos de alguma situação, incluindo a razão. Qual é a nossa intervenção especializada em pessoas que, no seu dia-a-dia, veem que abdicam muito da razão e procuram ajuda? Não é? Há pessoas que são enxovalhadas, subcarregadas de trabalho, às vezes até mesmo no trabalho, porque as pessoas veem que elas abdicam, então subcarregam-nas. Pois, abdicar dá sempre uma consequência, que nem sempre é a melhor. Por isso, quando estas pessoas sentem que precisam de ajuda, procuram os psicólogos e nós, como é que intervimos? Primeiro, na autoestima da pessoa. A pessoa tem que ter uma boa autoestima. Vão lá ver o meu vídeo de autoestima, não é? Que é para saberem que tipo de razão podem impor e em que contextos. Não é? Há situações de que, por exemplo, não falar, não é não perder a razão. Não abdicamos dela. Simplesmente não estamos a teimar nela. Saímos do contexto, não discutimos. Não é? Isso não é abdicar. Abdicar é quando a razão do outro ou da outra passa a ser o nosso contexto de vivência. Por isso, nós temos uma razão. O outro ou a outra impõe-nos a razão dela e nós passamos a viver conforme essa razão. Isso aí é que é mau. Por isso, a autoestima é sempre muito boa, uma dimensão muito boa para nós trabalharmos. Depois temos que avaliar os poderes da pessoa nos seus diversos contextos. No familiar, no amoroso, no social, na parte do profissional. Que é para ver se esta pessoa tem poderes. Há pessoas que não têm poder nenhum. Né? Porque abdicaram. Né? Ora, como é que se abdica de poder? Não tendo razão. Por isso, não se impondo. Certo? Temos que fazer aqui muitas reaprendizagens de conceitos, até de direitos. Há mulheres que acham que não têm determinados direitos. A razão dos outros, pais, mães, companheiros, superpuseram-se à delas e elas perderam até a noção de alguma realidade. Só nos comparativos com outras pessoas é que descobrem que elas estão erradas e que a razão do outro está errada. E elas estão a viver a razão do outro. Não é? Temos que também dar aqui uma construção de argumentação. Temos que ensinar a estas pessoas, não é? Que abdicam muitas vezes da razão, argumentos para falar. Porque a mulher, por exemplo, pode abdicar por amor. Não é? Mas a minha pergunta é, porquê é que haveríamos de abdicar a nossa razão por amor? Não é? Não tem lógica, porque a nossa razão é o que nós pensamos. Se nós por amor abdicamos, deixamos de pensar, então só vai a dar a geneira. Não é? Nós não temos que abdicar porque o nosso parceiro é violento, porque o nosso parceiro não fala, porque o nosso parceiro, nós dependemos dele financeiramente. Nós, a partir do momento em que abdicamos, somos menos. Menos nós, o nosso eu. Né? Estamos a dar poder ao outro lado. Né? Por isso, a nossa razão não tem que ser validada pelo outro. Né? Eu posso ter razão e não me preocupar com o que os outros pensam da minha razão ou não. Agora, não pode, mas é ser substituída pela razão do outro.
Por isso, numa argumentação, eu acredito em algo e o outro acredita em algo também, se houver divergências, não é? Abdicar dela é quando eu passo a viver a minha vida com a razão do outro. Não é? Eu abdiquei da minha, daquilo em que acreditava. É isto que nós temos de ter cuidado, porque o que nós precisamos, muitas vezes, e abdicar da razão pode ser algo que não nos dá boa saúde mental, bom bem-estar, boa convivência com os outros, até mesmo bom empoderamento. Não é? E nós, quando temos razão, validado por conhecimentos válidos, por educações bem feitas, não é? Ou aprendizagens, porque há pessoas que tinham razão em determinada situação, chegaram à conclusão que não tinham razão, aprenderam, né, a razão certa, né, e passaram a ter uma razão certa. As nossas razões podem mudar. Bem, com a idade nós sabemos que elas mudam. Né? Nós em adolescentes acreditávamos em coisas e tínhamos razão. Em jovens adultos deixámos de acreditar, em adultos passamos a ser descrentes. Não é? Pois nós o que temos que fazer é, se acreditarmos em algo e esse algo for benéfico para nós, não é? Devemos ver se primeiro está comparado com os outros, não é? Igual, para ver se a nossa razão não é diferente da dos outros, não é? E depois, se assim for, mantermos, não é? Não abdicar dela, porque abdicar é algo que nós na prática estamos a diminuir. Por isso, se acreditar em algo que vos faz bem e não fizer mal ao outro, mantenham essa vossa razão e esse vosso acreditar. Porque isso é que vos vai dar a vossa boa saúde mental.